Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de dinâmica, né? Dando continuidade, vamos tirar os óculos. A gente vai falar agora da continuidade dessa aula de dinâmica. A gente vai falar agora de um conteúdo importante de dinâmica, que é a lei de Hooke. Nós vamos entender o que significa a lei de Hooke. É o seguinte, né? A gente vai falar mais para frente, nós vamos trabalhar com energias, a gente vai falar de alguns tipos de energias, mas de início a gente vai falar de molas. Quando a gente falar lá de energia, a gente vai falar de uma energia relacionada às molas. Então, o que é a lei de Hooke, né? Se eu tiver um objeto, uma mola qualquer, imagine que eu tenho uma mola de uma constante elástica qualquer, e a gente comprimir, a gente apertar essa mola. Imagine que eu vou apertando ela até ela chegar a um determinado ponto. A deformação dela vai ficar menorzinha, mais apertadinha, certo? A gente deformou. Deixa eu botar aqui de vez. Imagina que eu... Pronto. Ficou um negócio feio, mas dá para entender. Eu apertei a minha molinha, que ela saiu de um ponto 1 para um ponto 2 e sofreu uma deformação X. Nós deformamos essa mola até um ponto X, como se eu pegasse a mola e empurrasse ela aqui, ó. Quanto mais eu for empurrando, mais ela vai empurrar a minha mão. Por quê? Porque quando eu vou empurrando, deformando essa mola, ela vai exercer sobre mim uma força elástica, né? Ela vai exercer uma força elástica que nós vamos chamar de Fel. Esse Fel vai ser justamente, vou chamar de força elástica, uma força elástica. E essa força elástica, que nós chamamos de Fel, ela vai ser proporcional à deformação. Então, quanto maior for a deformação sofrida pela mola, maior vai ser a força elástica. Mas, professor, e essa deformação? Essa deformação depende de quê? Duas coisas. Depende da deformação e depende da constante elástica da mola. E aí você diz, professor Laelso, e aí como é que eu vou saber? Então, essa constante elástica, ela vai depender de quê então? Então, para cada mola, eu posso ter uma mola com material bem frágil, bem fácil de comprimir, ou posso ter uma mola bem resistente, que eu vou precisar aplicar mais força. Então, essa constante elástica vai dizer quanto a mola é rígida, quanto a mola é resistente. Então, quanto mais for resistente a mola, mais rígida, quer dizer que ela vai dar uma resposta maior, ela vai gerar uma força maior. Só que nós temos um sinalzinho de menos, que alguns alunos ficam intrigados. De onde vem esse sinal de menos? Esse sinal de menos, ele está apenas dizendo que a força exercida por uma mola, dada pela lei de Hooke, ela é uma força de restauração, ela é uma força restauradora, está restaurando a mola para o seu estado normal, para o seu ponto de origem. Ela estava aqui, ela foi comprimida, ela quer voltar para o seu estado normal. Ela está armazenando energia, potência elástica, vamos falar disso lá para frente. Então ela está armazenando essa energia, ela está ganhando força elástica e ela quer retornar para o seu estado. Ela quer ser restaurada para o seu estado normal. Por isso nós dizemos que é uma força restauradora, é uma força que tende a voltar ao estado de origem. Então, simplesmente isso. Então, isso é a nossa força elástica. Conteúdo muito simples, e você não pode perder isso na prova. Coloquei uma questão bem simplesinha aqui, envolvendo justamente a força elástica. Vamos para a leitura dela, bem simplesinha. Uma mola de constante elástica, 400 Nm por metro. Então, esse é o valor da constante. Então, essa constante ela pode ser dada newtons por metros. Normalmente, quando você escreve a constante, se eu pegar o x e passar dividindo, a constante seria igual a força elástica dividido pelo x. A força seria dada em newtons e essa no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a deformação seria dada em metros. Mas eu poderia ter uma deformação dada em centímetros? Poderia. Você poderia ter a constante dada em centímetros, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que... Eu estou falando da constante porque ela é um termo muito importante.
você vai ter que prestar bastante atenção sempre na constante elástica. Veja por quê. Presta atenção. O mola em constante elástica 400 newtons por metro, K igual a 400 newtons por metros, e comprimento 40 centímetros. Pronto, então ele deu mais ou menos que a mola. O desenho é igualzinho ali, ó. Então, a mola, o comprimento dela toda é de 40 centímetros, ó. É o comprimento dela toda. É submetido a uma força externa, passa a medir 30 centímetros. Ela foi apertada para cá. Quando ela foi apertada, ela vai ficar desse jeito aqui, como nós desenhamos ali na frente. Ela agora não mede mais 40 centímetros, ela vai medir 30 centímetros. 30 centímetros. Encontre o módulo da força elástica exercida pela mola. Então, gente, é muito simples. Nós vamos aplicar a nossa fórmula aqui da lei de Hooke, né? Eu vou fazer que a força elástica é igual a menos kx. Como ele quer um módulo, eu não preciso colocar o sinal de menos. Lembra que o sinal de menos, ele apenas vai indicar que é uma força restauradora e a gente não precisa estar colocando sempre não, certo? Então vai ficar K vezes X. Simples. Então, a força elástica é igual. Quanto vale a constante? A constante vale 400. Beleza, newtons por metro. Quanto vale a deformação X? Aí você diz, ó, 30 centímetros? Não. Ele disse que a mola media 40, ela passou a medir 30. Se ela passou a medir 30, ela foi deformada de quanto? Isso aqui. Se tudo é 40 que mede 30, quanto mede esse pedaço? 10 centímetros. Então, ela sofreu uma deformação de 10 centímetros. Ficou pequeno aqui, não dá nem para vocês enxergarem direito, mas a deformação foi de 10 centímetros. Aí que está o detalhe. Aí que está o pulo do gato. Eu preciso sempre olhar as unidades da minha constante. Então percebam que a constante ela está dada em newtons por metros. Se é dada em newtons por metros, a deformação vai ter que ser dada em metros. Se fosse dada em newtons por centímetro, a deformação teria que ser dada em centímetros. Então eu preciso transformar de centímetros para metros. E é só lembrar, 1 metro tem 100 centímetros, não 1 centímetro, é 1 metro dividido por 100. Então, se eu quero transformar 10 centímetros em metros, eu apenas divido ele por 100. Então, para dividir 10 por 100, eu ando duas casas. Então, x vai ser igual a 0,1 metro. Pronto. Então, o que vai ser a minha deformação? 0,1. Mais uma vez, se você tem dificuldade em trabalhar com números decimais, transforma para fração. Fica mais fácil a sua continha. A força elástica vai ser igual a 400 vezes, se eu tenho uma casa depois da vírgula, 1 sobre 10. Corta um zero aqui com um zero aqui. Então, quanto vale a força elástica? Força elástica é igual a 40 newtons. Beleza. Claro, se foi dado em newtons por metros, a força é dada em newtons e a deformação é dada em metros, né? Então, nós dividimos, era 40 centímetros, ela passou a medir 30, quer dizer que deformou 10 centímetros. Esses 10 centímetros nós transformamos para metros, ficou 0,1 metro. Aí nós fizemos a continha. Então, ele quer saber o valor em módulo, né? Por isso, eu não preciso de me preocupar com o sinal de menos da fórmula. Então, multipliquei 400 vezes 0,1. Então, nós tivemos uma deformação de 40 newtons. Perdão, nós tivemos uma força elástica de 40 newtons, o valor da minha resposta. Então, gente, é um conteúdo simples. Espero que vocês tenham gostado. Aqui quem fala com vocês é o professor Laelson, né? De Física. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de
compartilhar o vídeo, né? Ajuda aí. Você comente, compartilha, curta lá para dizer que você gostou do conteúdo, para que o YouTube possa, né, divulgar nosso conteúdo e assim o canal possa crescer e a gente poder produzir mais conteúdos para vocês. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.